Nós estamos começando aqui a conversar com o Dr. Hernani, oftalmologista, proprietário, diretor da Clino Oftalmo Laser. Eu queria que você explicasse, antes da gente mostrar a cirurgia, o que realmente é uma catarata, para que as pessoas possam entender a importância, né, dessa evolução tecnológica e capacitação profissional em relação ao tratamento. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite. A clínica está sempre com portas abertas para todos. Hoje falando aqui de catarata, a catarata nada mais é do que a opacidade do nosso cristalino. O cristalino é a lente natural que fica dentro do nosso olho. Dentre elas tem várias causas, medicamentosa, por traumas, congênitas, mas a principal é a da idade, é a senil. E o que seria o nosso cristalino? Aqui eu vou mostrar esquematicamente, nós temos um olho. Aí você já explica o olho. Aqui já tem o olho. Imagina que eu vou fazer um corte nesse olho e nós vamos ver para a parte interna deste olho. A primeira camada vendo de lado é a nossa córnea, que é a nossa primeira lente de proteção que fica externa. A nossa íris, que é a cor dos olhos. Que dá a cor dos olhos, né? A cor dos olhos. E a pupila, ela não tem nenhuma estrutura, nada mais é do que a abertura ou fechamento dessa íris. Tá. E abaixo da íris nós temos o nosso cristalino. Então, pelo próprio nome diz, né, Hernani? Cristalino. Né? É claro. É a nossa segunda lente, que ela é interna dentro do olho. Esquematicamente aqui, nesse protótipo, é um cristalino transparente, que igual você olhar para um vidro. Se você olha através desse vidro e ele é transparente, você consegue ver tudo através dele, né? Com a imagem melhor. Se esse vidro ele está com sujeira, com imperfeição, você vai conseguir ver com dificuldade. Se ele estiver totalmente opaco, você não consegue ver o que está do outro lado. Então, no nosso esqueminha aqui, nós temos desde um cristalino transparente até um cristalino simulando uma catarata praticamente total. Então, se eu coloco ela na posição natural dela, com a evolução. Se nós olhamos através dessa pupila, desse buraquinho que é no meio da íris, e tiver um anteparo, quer dizer, um cristalino opacificado, a luz não passa. Por dentro, a luz passa com dificuldade. Ou às vezes não passa, e a imagem que se forma na nossa retina, que é um órgão que fica no fundo do nosso olho, que ela é responsável de captar a imagem e ser transferida para o nosso cérebro através do nervo óptico, ela não chega com perfeição ou não chega. Então, o tratamento para remoção, para a pessoa voltar a enxergar melhor, é a cirurgia de catarata, né? Nada consiste que a gente remover o cristalino doente, opacificado, e colocar uma lente dentro. Aqui, esquematicamente, aqui dentro temos o que simula uma lente intraocular, é diferente da lente que coloca por fora do olho, aonde ficaria o nosso cristalino para a pessoa voltar a enxergar melhor. Hernani, então, basicamente é isso. Uma coisa interessante, nós vamos mostrar aí no segundo bloco realmente uma cirurgia de catarata. Hernani, é interessante a gente esclarecer as pessoas que nós enxergamos pelo cérebro, né? O olho é apenas uma lente, né? Mas é interessante falar isso, porque as pessoas não sabem que o olho é que enxerga, na verdade não é o olho, não é? Nosso olho é o órgão responsável de captação dessa imagem. Ele capta, é transferida para o cérebro, lá ele é codificado, entre aspas, é onde a gente passa a enxergar, né, as imagens. E é uma coisa interessante também que a gente enxerga invertido, como é que é essa história? A imagem, ela chega no fundo do nosso olho invertida, né? Certo. E aí no nosso cérebro ela tem a inversão novamente, a gente enxerga da forma como a imagem realmente é. Tá. Nós vamos mostrar aqui no segundo bloco uma cirurgia, né? Você vai fazer aqui uma cirurgia, mas é interessante você mostrar. Eu estou vendo aqui que você tem uma catarata aqui, né? Um cristalino, vamos dizer assim, que era um cristalino, né, Hernani? Aqui dentro desse frasquinho tem os restos, né? De realmente uma catarata natural que a gente tirou de um paciente. Certo. Teve que fazer de uma forma mais antiga, pela dureza da catarata,
A gente teve que remover ela toda e aqui, não sei se dá para ver melhor, tem a pretinha, né? Então quer dizer, como que a pessoa vai conseguir enxergar através desses restos do cristalino? E aqui, se der para ver um pouquinho melhor, eu não sei se é possível, no frasquinho tem uma que foi removida completa. Inteirinha. É, igual quando o paciente vai no médico tirar a pedra na vesícula, o médico tira, dá a pedrinha inteirinha, é bem parecido, né? Tem uma consistência dura de pedra mesmo e opaca, ao invés de ser transparente. A própria idade, né, Nani, a questão, a catarata, vamos dizer, senil, ela é muito comum, né? Porque como tudo vai se degenerando, complicando com a idade, e no caso da catarata do idoso é pelo próprio envelhecimento, né? Isso. Não é nenhuma patologia de base, né? É o envelhecimento. A gente diz que a catarata normal, senil, ela não é uma doença. Sim. Né? Ela é um envelhecimento natural do nosso organismo, que com o tempo ela vai ficando opaca. Mas que altera muito a qualidade de vida da pessoa, né? Altera totalmente. Que não consegue enxergar mais. Várias coisas são muito importantes. Qualidade de vida das pessoas. Às vezes o paciente, ele é idoso na maioria das vezes. A qualidade de vida dessa pessoa é conversar com as pessoas, fazer trabalhos manuais de próximos, leitura, assistir televisão. Então você restringe isso. Uma outra preocupação é que se a pessoa não enxergar bem, ela pode ter quedas. Quer dizer, né, não enxergar, cair, quebrar. Fraturas, de um modo geral, na pessoa idosa sempre é um problema a mais. Com certeza. Né, e sério, né? E sério. E sério. Então, evitar quedas é uma das vertentes da geriatria, hoje em dia, para que a pessoa não tenha comorbidades maiores. E normalmente os acidentes são domésticos, né? São domésticos. Ô, Hernani, antes da cirurgia você faz alguns exames, né? Na pessoa. É para medir lente, como é que é? Também. Antes, nós não fazemos, você prepara o paciente? Nós não fazemos, como qualquer procedimento cirúrgico, nada de qualquer jeito. Tá. O paciente passa por uma avaliação clínica. Nessa avaliação, nós vamos ver o quanto que esse paciente enxerga, vamos quantificar a catarata desse paciente. A partir disso aí, se ele não tiver nenhuma outra patologia que esteja atrapalhando esse paciente enxergar, aí sim ele vai ser indicado para a cirurgia. Certo. Porque ele pode ter problemas de retina, problemas de nervo óptico, problemas na córnea, que não é só a catarata. Você tem que tratar primeiro para depois fazer a cirurgia. Bom, o paciente é candidato à cirurgia, foi para a cirurgia, nós vamos fazer o fundo de olho mais completo, vamos ver a viabilidade cirúrgica, se esse paciente suporta essa cirurgia, se o olho suporta a cirurgia, e fazer a medida do grau da lente que nós vamos colocar dentro do olho. Tá. Dependendo do tamanho do olho, da formatura da córnea, é um tamanho de lente que nós vamos colocar dentro do olho. Hernani, rapidinho que nós estamos no finalzinho, você já vai começar a cirurgia, no finalzinho desse bloco. O paciente diabético é sempre uma complicação, não é? Mesmo para fazer a cirurgia de catarata, por causa da retinopatia diabética, Sim. quando tem? Se ele já tiver retinopatia diabética instalada, a gente tem que tratar primeiro a retinopatia para depois ele ir para fazer a cirurgia. A não ser em casos extremamente avançados, a catarata já tampou totalmente, não tem que fazer. Tem que fazer a cirurgia para depois tratar a retinopatia. Tá ok. Hernani, qual que é o primeiro procedimento que é feito nesse momento aqui? Sempre o primeiro cuidado é avaliar instrumental cirúrgico, equipamento cirúrgico, posição do paciente e, lógico, em primeiro lugar, a gente orientá-lo. Né? Ele já entra, a gente dá as devidas orientações e eu já vou começar a conversar com o paciente no decorrer da cirurgia. Tá. Essa é uma cirurgia de catarata. Né? Isto. Já tem um tempo que o paciente já está com dificuldade visual, com embaçamento visual progressivo. Então, infelizmente, a forma da gente conseguir melhorar para ele é a cirurgia. Ainda não temos colírio, nenhum tipo de tratamento. Outro tratamento que faça melhorar, né? Tem gente que até reza, até exercício, mas infelizmente não dá certo. Eu vi você começando aqui a falar com o paciente aqui, olha, vamos pedir a Deus, eu acho que é muito importante, viu? Pedir a Deus para que dê tudo certo, né? Então vamos lá, como é que... Todos os dias das nossas cirurgias a gente inicia com uma oração, como a gente não consegue rezar com todos, a gente reza com os primeiros pacientes do dia, que vai estender essas orações para todos que vão entrar no centro cirúrgico. Tá bem.
Tá anestesiado, ele tá com colírio. Colírio anestésico. Tá. Né? A gente não faz com sedação nem com bloqueio. É só tá? o colírio anestésico. Isso. O paciente é o seu Benedito. Ô, seu Benedito, eu vou colocar um aparelhinho no olho do senhor, tá? Eu vou para ele manter o olho aberto. O senhor não faça força para fechar os olhos não, tá bom? Quanto mais o senhor me ajudar, mais eu te ajudo, tá? Abaixa o queixo um pouquinho para mim. Abaixar o queixo. Aí, isso. Eu vou colocar uma luzinha forte no olho do senhor. Tem que olhar fixo para essa luzinha, tá bom? Olha para a luz para mim. Olha pro lado de cá aqui, ó, seu Benedito. Só os olhos para cá, ó. Aí, isso, olhando na luzinha, tá bom? Eu vou começar. Olha para a luzinha, seu Benedito. Como anestesia local, a gente precisa de colaboração do paciente. Sim. Né? Então, quer dizer, ele está acordado, está vendo tudo que está se consciente, passando. Né? tudo. Olha para baixo. Aí você já vai fazer uma Benedito. incisão. Isso. Seu Benedito, olha para baixo um pouquinho para mim, para baixo, mais para baixo, viu? Para baixo, tem que ficar olhando, tá? Aqui eu vou fazer uma paracentese e uma incisão principal, que é com bisturi de 2,75 milímetros. Então, quer dizer, toda essa espessura que a gente faz toda a cirurgia. Já fez? Já fiz. Antigamente, a gente fazia um corte, olha para a luzinha, seu Benedito, daqui até aqui, quer dizer, fazia mais ou menos de 10 a 12 milímetros, né, de incisão, tinha que dar ponto, isso aqui é uma anestesia. Baixo. Olha para baixo, seu Benedito, vou fazer anestesia, isso aqui arde um pouquinho, tá? Aí, isso seria para dar um conforto. Além da anestesia tópica, a gente faz um pouquinho de anestesia interna. Faz um bloqueiozinho aí, né? Interna. Olha para a luzinha, isso aqui é um viscoelástico, que é como se fosse um silicone em forma de gel. Você está entrando na... Já estou dentro do olho. Você está dentro do olho. Isso. Agora é a parte principal da cirurgia. Olha para a luzinha, seu Benedito, tem que ficar olhando para a luz. Que é? Que eu vou fazer a cápsulorhexis. Eu vou tirar a primeira parte de cima do cristalino, que ele é um saco capsular. Nossa, ele é bem... Ele tem aproximadamente 12 micras. Micras? Micras, quer dizer, você pega 1 milímetro e divide por 10. Eu faço ele circular em torno de 5 milímetros de diâmetro. Isso que você já está tirando é o cristalino? Não, eu só tirei a cápsula. A cápsula dele. A parte de cima. Ele é um saco capsular. Ok. E o cristalino fica dentro desse saco. Uhum. Eu tiro essa primeira camada de cima, certo, e mantenho a lateral e a parte de trás. Entendi. Porque eu removo esse cristalino, aonde eu tirar eu coloco a lente no lugar. Tá? Agora o cristalino ele está todo pacificado? Pacificado. Eu vou soltar agora o cristalino com o líquido, que é um líquido específico, chama BSS, solução salina balanceada. Vou soltar e rodar o cristalino. Que coisa, hein? Tudo para aquela pequena incisão. Muito pequena, realmente. Toma aqui. Agora... E não sangra, não é, Não, Nani? porque a córnea ela é avascular. Avascular, tá. Agora, o que mudou muito é isso aqui, esse aparelho, que é o aparelho de facoemulsificação. Né? A tecnologia, né? As ponteiras, e a gente fica, né, com o tempo mais treinado, né? Com a cirurgia. Agora eu vou... Esse já é o aparelho? Já vou começar com o aparelho. Ele vai fragmentar, fragmento bimanual com as duas mãos, uma com ganchinho, a outra com o próprio aparelho. Você dá para ver por ali, ó, em cima, sim, ela é amarelada, amarronzada. Né? Era para ser transparente. Eu tô com isso você está fragmentando todo o cristalino? O cristalino. Fragmentando e aspirando nessa própria caneta. E entrou para aquela pequena incisão de 2,75 milímetros. Espetáculo, hein? O senhor está sentindo alguma coisa, seu Benedito? Não. Nada? O que sente às vezes é uma pressãozinha, né, seu Benedito? Mas não tem dor, né, seu Benedito? Tem que fazer força para segurar a vista. Né? Isto. A vista é safada. Mas está indo tudo bem, viu? O aparelhinho mantém o olho aberto, né? Não deixa. Vai, com certeza. Tá, fragmentei.
Que coisa mais interessante. Eu imagino a dificuldade antes desse aparelho, não? A gente tinha que remover ele completo. Ele não era fragmentado, ele era removido inteiro. E agora eu troco a caneta, troco o sistema do aparelho. Sim. Agora eu vou aspirar os restos que fica da catarata. Olha para a luzinha para mim, seu Benedito. Isso. Isso que é o difícil, né, seu Benedito? Manter o olhinho. Porque a anestesia local, assim, tem dois poréns, né? A anestesia, quando a gente faz a sedação, o paciente está dormindo, então a gente tem um controle melhor. Porém, os riscos aumentam mais. Olha lá, ó, limpinho. Limpinho, né? olha que beleza, espetáculo clarinho. Coloco o viscoelástico novamente. Olha para a luzinha, por favor. Você vai enxergar. Coloco o viscoelástico só para preencher. Ele tem nos dois olhos? Tem nos dois, só que o outro ele já fez. Já fez, né? Aqui está o grande... até te perguntar, normalmente você faz um olho, depois você faz o outro. Você nunca faz os dois ao mesmo tempo? Dificilmente. Tá? Aqui está uma coisa que ajudou bastante a gente nessa cirurgia, é que a lente ela é de 6 milímetros de diâmetro, porém ela é dobrável. Eu consigo injetá-la dentro dessa incisão de 2,75 milímetros. Então ela vai dentro do cartucho. Essa é a lente? A lente ela está aqui dentro desse injetor. Eu vou segurar o olho dele por aquela pequena incisão. Está injetando, colocando a lente. Colocar a lente lá dentro. Que vai fazer o papel do cristalino. Do cristalino. Ela entra dobrada e vai se abrindo. Já colocou? Já coloquei. Impressionante. Olha aqui, ó, aqui dá para ver a alcinha dela pro lado de fora. Tá. Tá vendo? Tá. Eu vou colocar. Aí você coloca ela para dentro. Ela tem um lugar específico, né? Para ela. Agora eu vou remover aquele viscoelástico que eu coloquei. Olha para a luzinha, seu Benedito. Tirar tudo, limpando. Esse aparelho de facoemulsificação revolucionou a Mudou, cirurgia mudou totalmente. Totalmente. Era uma cirurgia bem mais demorada, com resultados demorados e não tão bons quanto a gente consegue agora, né? Agora consegue fazer a cirurgia rápida. Exato. E o mais importante não é nem a rapidez. O mais importante é a segurança dela. Eu vou fazer uma... O risco é mínimo aí, hoje não é? Hoje em dia, graças a Deus, hoje em tem um dia, risco não? bem baixo. Ó, eu estou fazendo uma coisa... O que é isso? Fazendo um edema na incisão, naquele cortezinho, para evitar de ter que dar o ponto. Olha para baixo, seu Benedito. Entendi. Quando não consegue, dá um pontinho, não tem problema. Só que se puder evitar... Evitar de dar o ponto. Melhor. Olha lá. Interessante. Isso quer dizer, você deixa demasiado inchado o local, isso, aí ele para evitar de depois vazar. Ele cicatriza por segunda intenção. Cicatrização, exatamente. Olha lá, vou colocar um antibiótico de quarta geração, que é uma quinolona de quarta geração sem conservante, para não danificar, não queimar, né, as estruturas dentro do olho. Olha para a luz, seu Benedito. São estruturas muito sensíveis, não? Sim, nós temos uma camada dentro do olho chamada endotélio. Sim. E se ele se perde essas células endoteliais, elas não formam outras. Olha para baixo. Eu faço o teste aqui, ó, se não estiver vazando a incisão. É interessante não ter... Pela própria pressão interna. Nada de sangramento, mesmo a conjuntiva que é vascularizada. Sim, é porque eu faço na córnea, né? Na córnea, não na conjuntiva. Parabéns, tira o blefarostato. Que beleza, seu Benedito, terminada tá livre. A cirurgia. Aí, de 5 a 10 minutos, uma coisa a gente gastava 2 horas. 2 horas para fazer. Chique, hein, seu Benedito? Parabéns, hein? O senhor Parabéns foi mesmo, o senhor colaborou bem, viu? Muito Sucesso. bom. E agora você coloca algum tipo de curativo ou não? Antes tinha um curativo. Hoje agora não precisa. Nem precisa de curativo? Não, o que a gente recomenda é o óculos escuro. Para claridade atrapalha bastante nesses primeiros dias. E depois de 15 dias vai voltando à vida normal aos poucos, né? Tá. A gente recomenda não dormir do lado onde operou. Pode assistir televisão, mexer com celular, computador.
jogar baralho, essas coisas não tem problema. Tá. Agora, fazer atividade física, coçar os olhos, essas coisas tem que evitar. Tem que evitar. Entendeu? Tá. E tem o retorno? Tem um retorno A gente faz o retorno amanhã. já amanhã? Já amanhã a gente faz o primeiro pós-operatório. Se houver necessidade, uma semana depois, né? Dependendo do caso, reação inflamatória, né? Suspeita de infecção, qualquer evento adverso que venha a ocorrer pós-operatório. Senão, a gente vê depois de um mês para avaliar o grau, a visão, quanto que ficou, né, desse paciente pós-cirúrgico. Daí já está cicatrizado, já está mais próximo do real. Hernani, meus parabéns, Obrigado. viu? Que Deus e Santa Luzia continue Nos te abençoando. iluminando. Fiquei impressionada com a tua habilidade e firmeza, viu? Parabéns. Obrigado. Deus deu essa missão para você que está cumprindo muito bem, viu? Muito obrigado, Principalmente por ajudar pessoas que também não têm condição socioeconômica de pagar, né? Porque você também faz os mutirões. Faz Parabéns, muito. que Deus te abençoe. Muito obrigado. Sucesso total. Fica com Deus. Obrigado. A você, quero agradecer a audiência, o carinho, e faremos programas cada vez melhores, porque o que queremos é fazer a diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá.